Olá, eu sou Marina Berenix, repórter de Carta Capital, e queria saber se você sabe me dizer em detalhes como funciona o sistema eleitoral brasileiro. Qual é a diferença entre a eleição majoritária e a proporcional? Por que votamos 2 vezes para senador e 1 para deputados federais? Se você respondeu não a qualquer uma dessas perguntas, fica aqui comigo para entender um pouco mais sobre nosso sistema, que não é tão simples assim. Quando se fala em sistema eleitoral, é preciso entender que no Brasil existem 2 sistemas distintos, o majoritário e o proporcional. E como a gente vai ver mais pra frente, nem sempre o seu voto ajudará a eleger o candidato que você votou. Quando falamos de cargos do executivo, presidentes, governadores e prefeitos, a gente usa o sistema majoritário, ou seja, ganha quem tiver mais votos. Simples assim. Se a maioria de 50% mais um voto não for atingida no primeiro turno, os 2 mais votados concorrem entre si no segundo turno. E um adendo: no Brasil, existe somente segundo turno para cidades com mais de 200 mil eleitores. Aquelas cidades menores se elege o candidato que tiver mais votos no primeiro turno. Já no caso do Senado é um pouco diferente. Para os senadores não existe o segundo turno, e cada estado tem 3 senadores, independente da população do estado. Os mandatos duram 8 anos, então eles são renovados na proporção de 1/3 em uma eleição e 2/3 na próxima. No caso da eleição para senador, é uma eleição de sistema majoritário por estado, mas o eleitor deposita 2 votos quando são 2 vagas a serem renovadas e apenas 1 quando se renova uma única vaga. Esse é o caso das eleições desse ano. Deputados e vereadores, a história se complica um pouco. Então, para eleições de deputados estaduais, federais e vereadores, a gente usa o sistema proporcional de voto. Nesses casos, a gente vota apenas em um candidato, mas elege um número maior de representantes. A quantidade de deputados federais por estado, ela vai ser proporcional à população daquele estado. Por exemplo, em São Paulo, elegem-se 70 deputados federais. No Acre, apenas 8. Para se eleger, um candidato precisa atingir um quociente eleitoral. Esse quociente eleitoral é calculado dividindo o número de votos válidos pelo número de vagas naquela casa legislativa. Brancos e nulos não entram nessa conta. Por exemplo, imagine que nas eleições de uma cidade tenham sido contabilizados 100 votos válidos e haja 10 cadeiras na Câmara dos Deputados. Para calcular o quociente eleitoral, é preciso pegar o número de votos válidos, ou seja, 100, e dividir pelo número de cadeiras, no caso 10. Dessa divisão a gente tem o resultado 10, e esse é o quociente eleitoral. Isso significa que para se eleger, um dos partidos precisa ter recebido pelo menos 10 votos. Sim, um partido e não um candidato. Isso mostra outra complicação do sistema proporcional que costuma causar dúvidas. Quando você vota em um determinado candidato de um partido, na verdade você está fazendo 2 escolhas. A primeira é a qual partido deve pertencer à vaga naquela Assembleia Legislativa ou Câmara dos Deputados. Em um segundo lugar é qual a sua predileção por um candidato de dentro daquela sigla. O eleitor pode ainda escolher votar apenas na legenda partidária. E ao fazer isso, ele escolhe apenas o partido sem elencar uma preferência por um nome ou outro no interior dele. Daí a importância de escolher também não só os seus candidatos, mas também observar qual partido eles pertencem. É importante entender que a vaga nas casas legislativas pertencem aos partidos e não aos candidatos. E nesse sentido, é importante destacar que caso o candidato eleito por um partido se desfilie, deixe de fazer parte daquele partido, ele pode perder o seu mandato. Isso está especificado na Lei de Partidos Políticos, em seu artigo 22A. Há, no entanto, 3 condições previstas para que um deputado ou vereador possa se desfiliar sem perder o mandato. Elas são a incorporação ou fusão dos partidos, a mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário e grave discriminação pessoal. No entanto, se o político for expulso do partido, ele também mantém o seu mandato. Isso acontece porque a jurisprudência do TSE entende que não houve infidelidade partidária em casos de expulsão. E como é que os partidos escolhem para quais candidatos vão aquelas vagas? No Brasil, a gente adota também o sistema de lista aberta, que, em resumo, significa que as vagas destinadas àquele partido serão ocupadas pelos candidatos mais votados. Em Portugal, por exemplo, eles usam o sistema de lista fechada, ou seja,
cabe ao partido escolher quais serão os candidatos que terão direito àquelas vagas, independente dos votos recebidos. Apesar de parecer injusto, esse sistema é usado para equilibrar os gêneros dentro das casas legislativas. Lá, a cada homem eleito, uma mulher também será. Isso já não é possível no nosso sistema. Nosso sistema proporcional costuma causar muita confusão porque é bastante comum a gente ver candidatos com poucos votos sendo eleitos pelos chamados puxadores de votos. E como isso funciona, né? Voltando ao nosso exemplo imaginário, se um candidato nessa cidade onde o quociente eleitoral é 10 tiver 20 votos, o partido dele terá direito a 2 vagas. Sendo assim, os votos dele servirão para eleger um candidato que pode ter tido só 2 votos, por exemplo. Esse foi o caso do candidato a deputado federal por São Paulo, o Tiririca. Movido por votos de protesto, ele teve a maior votação entre os postulantes a uma vaga na Câmara dos Deputados de todas as unidades da federação em 2010. Concorrendo pelo PR de São Paulo, ele teve 1,35 milhões de votos. Os votos do Tiririca permitiram que o partido dele elegesse outros 3 deputados que tiveram votações bem menos significativas. Outro caso interessante de se analisar foi o da Luciana Genro, do PSOL. Em 2010, ela recebeu um pouco menos de 130 mil votos para deputada federal no Rio Grande do Sul, sendo a 8ª mais votada no estado. A Luciana ela não conseguiu um lugar entre os 31 deputados do estado, isso porque o PSOL não conseguiu atingir o quociente eleitoral do estado e ficou sem nenhuma vaga. Também em 2010, o deputado Jean Willis foi beneficiado pelo mesmo sistema que prejudicou a sua colega de partido. Com 13 mil votos, Jean Willis se tornou o deputado federal eleito com a menor proporção de votos do país. O candidato do PSOL ganhou uma vaga na Câmara graças à votação do seu colega, o Chico Alencar, que teve 240 mil apoiadores. Com os votos somados dos candidatos do PSOL no Rio de Janeiro, a legenda teve direito a 2 vagas na Câmara. E como Jean Willis foi o segundo mais votado do partido, ele teve direito a essa vaga. Ou seja, antes de votar, você precisa pesquisar sobre o partido e ter certeza que os valores do programa partidário são parecidos com aqueles que você acredita. Além disso, também vale conferir os outros candidatos da legenda, principalmente aqueles com mais tempo de propaganda eleitoral. Caso contrário, você pode ajudar a eleger alguém que não tenha nenhuma concordância com o que você pensa e o que você quer para o país.